Oi, eu sou o Botão e esse é o canal Botão do Excel. Na aula de hoje, não sei se é muito bem uma... Nossa, isso aqui bosta. Vamos lá de novo, meninas, eu preciso engatar. Oi, eu sou o Botão e esse é o canal Botão do Excel. Hoje eu estou de logo novo apresentando para vocês, olha que bonitinho. E na aula de hoje, ou vídeo de hoje, eu tô errando todas as vezes que eu tô gravando, nós vamos falar sobre como restringir o que vai dentro de uma célula. Beleza? Toca a vinheta aí, moçada. Hoje, finalmente, o ar-condicionado está funcionando e eu estou num frio polar aqui no nosso querido estúdio. Temos uma planilha aqui, deixa eu ver na minha cola. Se eu estou trabalhando com uma planilha normal, eu poderia vir simplesmente aqui e digitar qualquer coisa, certo? João, Botão, Cabeção. A princípio, ela é uma célula sem qualquer tipo de validação. E uma forma de se restringir o que eu vou colocar dentro de uma célula é colocando uma lista. Na selecionar, nós vamos clicar aqui na aba Dados e tem essa opção aqui, Validação de Dados, onde eu tenho critério de validação e aqui está permitido qualquer valor. Eu tenho vários tipos de validação que eu posso trabalhar. Nesse primeiro caso, eu quero fazer uma lista. Então, vem aqui, seleciono lista e vai abrir esse campo aqui de fonte. Ó. Eu posso indicar aonde que é a fonte da minha lista. Eu posso fazer diversas formas para selecionar isso. A forma mais simples que eu tenho é justamente eu vir aqui nesse botãozinho e selecionar a minha lista. Mensagem de entrada. É uma instrução que eu vou dar para o meu usuário quando ele for manipular a minha planilha. Selecionar na lista. Por favor, selecione o item desejado. E tem um terceiro aqui que é o alerta de erro. O aviso que você está dando para a pessoa caso ela queira colocar alguma coisa que não esteja na lista. Então vamos colocar uma mensagem muito amigável aqui. Sua mula não está vendo que tem lista caso ele queira mijar fora do pinico. E eu vou dar um ok aqui. Misteriosamente já apareceu uma flagzinha onde eu posso o quê? Selecionar o serviço que eu quero. E note que quando eu clico fora da célula e volto nela, ó, aparece aqui o comentário, como eu disse para vocês. Vamos supor que ele não queira selecionar, ele pode começar a digitar de câmera PSEG. Quando eu der um Enter, vai dar erro. Por que que vai dar erro? Porque o meu câmera PSEG está sem acento e o que está padronizado aqui na lista está com acento. Vamos dar um Enter e tentar colocar esse valor aqui na célula. Sua mula não está vendo que tem lista e ele pode tentar repetir, não vai conseguir, ou cancelar e selecionar qual que é o item correto. Eu vou colocar aqui, ó, uma nota para o determinado tipo de serviço. Então vou colocar aqui o serviço atendimento legal. Então vem aqui em dados, validação de dados, vai abrir aqui as configurações, eu vou utilizar o permitir, por exemplo, decimal. Ele vai ter que colocar aqui qual que é uma nota que ele atribui a este serviço, no caso atendimento. Então ele pode, no meu caso aqui, ir de 0 a 10. Não vou colocar a mensagem de entrada aqui, mas você pode fazer isso se for o caso. E aqui, ó, aí que vem a atenção, então se você estava dormindo, babando, pulou uns pedaços do vídeo, volta aqui e presta atenção. Aqui eu tenho 3 tipos de estilos, pessoal. Ó, parar, aviso e informações. Basicamente, vocês têm que lembrar desses dois, porque informações não servem para nada. Se você quiser colocar para fazer uma firula na sua planilha, você pode. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um aviso. Atenção, você está colocando um valor fora do intervalo. Então, ele está aqui avaliando o nosso sistema de atendimento e vai colocando as notas aqui, ó. Qual que é a diferença que eu coloquei decimal, né? Ele pode colocar um valor decimal, ó. Mas esse cara tá tão animado com o nosso atendimento que falou assim, o atendimento vai ser nota 11. Atenção, você está colocando um valor fora do intervalo. Não, mas o atendimento do PSEG é nota 11 mesmo. Você deseja continuar? Sim, senhor. Agora ele permitiu que eu colocasse o valor que está fora do intervalo. Isso é muito bom quando a gente vai pegar outlier. Ou seja, às vezes o valor ele excede os padrões mesmo, só que ele está correto. Só que não acaba aí, querido amiguinho e minha querida amiguinha. Como é que você vai fazer para achar quem está fora do intervalo ou não? Aí é que vem outro pulo do gato. Observem que ao lado do validação de dados, ó, eu tenho uma flagzinha e eu tenho aqui, olha, circular dados inválidos. Olha que legal aqui, ó. Outra coisa, né? Como é que eu tiro esse maldito círculo vermelho aqui para minha planilha não ficar feia? Basta vir aqui em dados, novamente no validação de dados, limpar círculos de validação, ele vai sumir. Tem um recurso muito legal aqui no Excel, não sei se vocês já viram, que é selecionar aquelas caixinhas de texto ou trabalhar com aqueles controles de formulário. Lembra? Lembra ou não, né? Porque se eu não ensinei, você não lembra. Qualquer lugar dessa barra verde, você vai clicar com o botão direito, personalizar faixa de opções. Você tem aí na sua tela esse desenvolvedor desabilitado, que você vai pegar e vai habilitar o desenvolvedor e vai dar um ok. Notem que aqui em cima, ó, abriu uma aba desenvolvedor, é onde você vai clicar, tá? Modo design, você vai clicar aqui e vai trabalhar com inserir controles, ó. Um dos controles de formulário que tem, olha aqui, ó, é essa barra de rolagem. E o que vai acontecer?
Nada. Então notem que a minha cruzinha, ela estava gorda, agora ela está magrinha. Ou seja, eu vou ter que desenhar uma barra de rolagem. Se quiser colocar aqui, ó, na vertical ou na horizontal, fica à vontade. E eu vou soltar ela. Apareceu essa barrinha de rolagem, ó, que por enquanto não serve para... Pode falar palavrão? Pode. Então, não serve para bosta nenhuma. Eu clico com o botão direito, venho em formatar controle, vou colocar um valor atual aí nada a ver de 5, o valor mínimo é o 0 que eu deixei, vamos colocar aqui um valor máximo de 10, alteração incremental, então eu posso deixar de 1 em 1 aí, porque eu quero que a cada clique que eu coloque, vai crescer de 1 em 1. Mudança de página é quando eu tiver vagabundo e quiser dar um tiro maior aqui na minha barra. Vamos colocar de 2 em 2. E aqui vem o importante, é onde nós vamos vincular essa barrinha com essa célula em específico. Então vamos clicar aqui, ó, vínculo da célula, pá, célula B2 e vou dar um OK. É só eu dar um OK, vai voltar nessa tela aqui, ó. Então notem que o atendimento legal foi para 5, basta eu clicar fora. Esse aqui então é a alteração incremental, ó, tá vendo que tá subindo de 1 em 1, e se eu clicar no meio da barra, ó, 2 em 2. O que é legal, pessoal, na câmera aberta aqui, mas essa aqui fica muito grande, põe naquela lá, minha cara fica de bolacha. Se você constrói uma base de dados onde um gráfico, ele tá vinculado a essa barrinha, à medida que você mexe na barrinha, você vai mexer automaticamente no gráfico e aí nós vamos mudar o efeito de dashboard. Beleza? Gostou? Dá uma curtida lá no LinkedIn, no meu Orkut, aonde vocês quiserem. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau!